Pois é, meu irmão, a bruxa tá solta de vez. O Ricardo Nunes desistiu. Depois desdesistiu. Vocês ficaram bravos comigo que eu fiz um clickbaitzinho, eu não nego, tá? Eu falei, o Ricardo Nunes desistiu de ir ao debate. Agora desistiu e você vai entender o porquê. O Datena não desistiu, mas já desistiu. Ou seja, entregou os pontos. E aí teve um mega aliado, quem avisa amigo um cara forte da TV, aliado do Datena, que falou, Datena, pegue o seu banquinho e saia de fininho. Deu o recado pro Datena, vaza daí que isso aí não é pra você, você já mostrou que você não dá conta do recado. Chorou tanto, mas não dá conta do negócio. Veio o Nicolas Ferreira e falou, olha, eu vou declarar o meu apoio finalmente. E o Nicolas Ferreira fez um vídeo declarando o apoio. E aí a gente vai falar sobre isso, né? O Bolsonaro andou conversando com um candidato também. Será que é quem você está esperando? Quanto suspense, né? Hoje eu tô alegre, então a gente vai fazer aqui um pouquinho de suspense. Vai ser um ar mais descontraído. Ontem a aula foi muito boa. Tô muito feliz com o feedback de vocês. Então, brigadão, para quem não sabe, é a aula sobre o livro Persuasão Política. Ontem foi top aula ao vivo. Vai ficar disponível só até amanhã. Depois ela já não vai estar disponível mais, tá bom? Então, para quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assistiu. Mas foi muito boa, o pessoal gostou. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e vamos entender tudo isso que está acontecendo. Bom, vamos lá. Vamos começar falando com o senhor Ricardo Nunes. Pois é. Vai ter um debate, né? Teve um debate, está tendo debate no Flow, né? Flow é do Igão lá, do Flow Podcast. E aí eles montaram até um jornal da Flow, né? A TV da Flow. Então o Flow Podcast é quem vai fazer esse debate. O Ricardo Nunes falou, não. Vou fazer aqui uma tabelinha, não vou participar desse negócio não. Vai que eu tenho que enfrentar o Pablo Marçal de novo. Vai ter que enfrentar de novo. E aí, disseram que era uma estratégia muito inteligente, que ele está à frente das pesquisas, e como ele está à frente das pesquisas, é melhor ele não entrar nesse embate direto com o Pablo Marçal. Só que não, tá? Só que não é bem assim, não. Porque ficou tão feio, porque todo mundo chamou ele de fujão. Matéria do Gazeta Brasil, após ser criticado por fugir de debate, o Ricardo Nunes recua e decide ir ao Flow. Não pega bem, né? Um candidato fujão. Pois é. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, decidiu participar do debate promovido pelo Grupo Flow, nessa segunda-feira, às 19 horas. Às 19 horas, tá, pessoal? A mudança de posição ocorre após críticas do adversário Guilherme Boulos, do PSOL, que havia acusado Nunes de fujão. Quem tá colocando apelido é o Boulos, não foi nem o Marçal. Marçal agora é um gentleman, um rapaz super educado e não põe apelido em mais ninguém, né? Então quem chamou ele de fujão foi o Boulos, que havia acusado Nunes de fugir do confronto ao anunciar a sua desistência. Muita gente falando aqui que seria uma estratégia ele não entrar em desgaste com o Marçal e com o Boulos, que seria uma estratégia interessante por parte dele, mas o negócio é que o brasileiro não gosta de fujão, não. O brasileiro quer que as pessoas realmente, encarem o problema de frente. Outro que vai participar, e eu aconselho o Igão do Flow Podcast a não só não parafusar as cadeiras, mas dessa vez nem pôr cadeira para deixar todo mundo de pé, sobre o Datena, né? O Datena, ele tá apresentando sinais de fraqueza, tá regando, tá entregando os pontos. Olha só, tem um grande aliado do Datena, que é o Oineg. O Oineg, ele é um cara sensato e ele orientou o Datena, o Oineg manda o recado para o Datena, da pena que o Bruno Zambelli escreveu, e pede para ele desistir. Pede para sair, recruta. Pois é. Olha só o que o Oineg falou aqui sobre isso. Falar o que eu vou falar, eu preciso dizer uma coisa. Eu sou amigo do José Luiz Datena. O meu camarim fica do lado do dele. Até ele se afastar da Band para disputar a eleição para prefeito de São Paulo, a gente dividia estúdio. O programa Brasil Urgente é feito no mesmo espaço físico onde é feito o Jornal da Band.
Quando ele acaba o Brasil Urgente, as câmeras são viradas e começa o Jornal da Band. Pega o primeiro debate que aconteceu na tela da Band, eu mediei. Ele estava lá na condição inédita de candidato e foi justamente dele que eu tive que chamar a atenção porque ele estourou o tempo. Já foi chato fazer aquilo com o colega, mas era minha missão. Imagine esse comentário aqui que também é minha tarefa. Que só não é mais desagradável porque eu fico imaginando o seguinte, o que o Datena diria sobre o que aconteceu se ele estivesse na apresentação do Brasil Urgente? Eu acho que ele diria o seguinte, que um candidato que pega uma cadeira e bate no outro candidato não demonstra possuir o equilíbrio necessário para enfrentar o desafio muito maior do que um debate, do que uma campanha, que é ser prefeito de São Paulo. De forma que eu, se fosse o Datena, pensaria seriamente em voltar já para a TV, para a carreira que ele jamais deveria ter largado para se meter nessa história de campanha para prefeito. Esse é amigo mesmo. Falou pro Datena, ó, pede para sair. Um cara que pega uma cadeira e dá uma cadeirada em alguém, não tem postura, não tem moral, não tem condições de ser o prefeito de uma cidade. E vou além. Qual a credibilidade que o Datena terá de voltar pro programa dele e falar: olha só os agressores aí. Pois é, que credibilidade ele tem para chamar alguém, né, de agressor depois do que ele fez? E essa imprensa porca tá passando pano, tratando como se fosse normal por causa de uma justa, né, provocação do Pablo Marçal. É a imprensa sendo bem porca, né, ao falar que tá tudo bem alguém pegar uma cadeira e bater no outro. Eu queria ver se fosse o Bolsonaro que tivesse dado uma cadeirada no Lula, se a história seria a mesma. E falar a mesma coisa para a galera da direita. Eu queria ver se vocês da direita estariam falando: não, mas tá tudo bem, ele provocou. Se fosse o Bolsonaro que tivesse levado a cadeirada do Lula, né? Mas tá tudo bem, foi o Marçal, eu nem gosto dele. E esse caso da cadeirada ainda vai render muito, muito. O Datena bateu um papo com o Bolsonaro, chamada de vídeo. A conversa de Bolsonaro e Datena após a cadeirada. Candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, procurou Jair Bolsonaro para agradecer pelo vídeo em que o ex-presidente se posicionou sobre a cadeirada dada pelo apresentador em Pablo Marçal durante o debate da TV Cultura. Datena e Bolsonaro se falaram rapidamente por chamada de vídeo na tarde do domingo. Segundo apurou a coluna do Igor Gadelha, a ligação foi intermediária por um interlocutor comum entre o apresentador e o ex-presidente da República. Antes disso, Datena já tinha enviado mensagens por meio do mesmo interlocutor agradecendo Bolsonaro por ter condenado a provocação do Pablo Marçal, classificada pelo ex-presidente como vil em vídeo divulgado na semana passada. A realidade dos fatos é que o Bolsonaro aqui condenou os dois, né? Condenou as agressões que o Pablo Marçal fez verbal e condenou de forma leve a cadeirada também. A realidade é que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Cadeirada que dá em Chico tem que dar em Francisco. E ofensa que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Ou vocês esqueceram que o Pablo Marçal é xingado de ladrão, de filiado ao PCC, de tchutchuca do PCC, de tudo isso o tempo todo, né? Atacaram a honra dele, da família dele também. Ou vocês esqueceram disso? Ah, não, mas tá bom. É contra o Marçal que não pode, porque o Marçal é um cara tão chato que incomoda todo mundo. A direita é permitida e a esquerda, que todo mundo já tolera aí, né? Mas o fato é que o Datena já tá regando, tá? Em quinto nas pesquisas, não sei nem como que ele ainda aparece nas pesquisas, é sinal que a educação do brasileiro ainda está indo muito mal das pernas. Dizem que ele até aumentou nas pesquisas depois da cadeirada, mas em quinto nas pesquisas, Datena começa a doar dinheiro aos outros candidatos. Arregou, literalmente, né? Empacado em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena começou a doar parte dos recursos do fundo eleitoral que recebeu do PSDB para outros candidatos do partido. Ao todo, o Datena recebeu 3,6 milhões do PSDB até agora para gastar em sua campanha para prefeito. Todo mundo recebeu muito. Isso aqui é uma opinião pessoal, de cidadão, né? Acho que o Pablo Marçal merecia ganhar.
Ninguém deu tanto sangue, tá sem fundo eleitoral, não tá usando o dinheiro público, tá todo mundo atacando ele e o cara tá dando sangue, porque ele mostra que ele efetivamente é o cara que tá brigando com unhas e dentes por essa prefeitura. O Datena, para, eu vou entrar e todo mundo me ama. O Nunes, deixa eu quietinho aqui que o Bolsonaro e o Tarcísio faz o serviço sujo por mim. O Boulos, é o Boulos, né? Tá invadindo ali a campanha para ver o que vai sair, né? Marina Helena tá lá, simplesmente tá lá. A Tabata é aquela menina que senta na frente que ninguém nem lembra o nome. Então, a grande questão aqui, eu gosto, né? Eu sou a favor totalmente da meritocracia. O Pablo Marçal é o único que eu vejo com sangue nos olhos, com vontade real de chegar nessa prefeitura. Eu vi isso lá, né, no Rio Grande do Sul também. Eu quero ver o que esse cara vai fazer, tá? Então, essa é só a minha opinião. Só a minha opinião, tá bom? Mas vamos lá, tem mais coisa. Bora falar do seu Nicolas Ferreira? Pois é, o Nicolas Ferreira agora resolveu dar apoio, né, ao candidato que precisa. Então, ele declarou apoio aos candidatos, né, que precisam. E aí, você deve estar esperando, querendo saber quem ele declarou apoio? Eu vou começar falando do meu estado, né, de Goiânia. Pois é, o Fred Rodrigues fez a publicação aqui, ó. Para derrotar o PT em Goiânia, é só o Fred Rodrigues. Nicolas cai para dentro da campanha e faz o F22. O único nome da direita na capital e o único que vai combater a esquerda. É Fred Rodrigues, tá? Então, olha só o vídeo que o Nicolas fez. E em Goiânia tá loucura, porque o nosso candidato 22 disparou, que é o Fred Rodrigues 22, que é parecido aí com o Gustavo Lima, né? Depois da chikungunya, que está na cola com a candidata do PT. Goiânia tá de sacanagem, né? Porque quando eu lembro de Goiânia, eu lembro de Goiás. Goiás é agro, meu irmão. É sertanejo, é gente raiz, é Leonardo, é Zezé de Camargo. Não dá pra eleger um trem desse aqui. Não dá. Eu prefiro o Fred. E pelo visto, Goiânia também. Já que o Bolsonaro ganhou do Lula em Goiânia. Ou seja, 22 em Goiânia também. E em Goiânia... Vamos lá, isso aqui foi um trechinho de um vídeo maior que o Nicolas publicou sobre quem ele apoiaria. Por que eu separei o de Goiânia? Cara, eu sou goiano. Goiano tem sintonia entre si, tá? E o goiano que é o melhor do seu estado. Eu já declarei para vocês que eu torço muito para que o Fred Rodrigues ganhe essas eleições. E já mandei mensagem. Fred, se quiser me ajuda, se eu tiver alguma possibilidade de estar ajudando... Eis-me aqui, tá? Eu tenho maior interesse em que você se torne o prefeito de Goiânia, que tem um prefeito de direita. Seguindo aí, né, a tradição do Goiás, né, que é não ter nem visita do Lula, né, que demora um dos estados menos visitados pelo Lula até hoje. Orgulho, hein? Mas enfim, vamos colocar o vídeo do Nicolas inteiro, que vale a pena. Ó, vocês viram que tem uma cadeira aí, né, referência ao Datena. Vamos assistir esse vídeo aqui do Nicolas. Bora falar de eleições 2024 no Brasil inteiro. Essa imagem é meramente ilustrativa. Começando pelo Rio de Janeiro, que lá tem o Paes, apoiado pelo Lula, e tá no PSD 55. É isso mesmo, você já sabe o que fazer. Não votar. Até mesmo porque no Rio de Janeiro temos o Ramagem, que depois que o Bolsonaro começou a aparecer na televisão, ganhou força e complicou a reeleição aí do Paes. Só para lembrar, viu? Já que ele falou do Rio de Janeiro, o Silas Malafaia é muito amigo do Paes e está apoiando o Paes, porque a partir do momento que ele não se manifesta e faz críticas ao outro candidato que é da direita, o Malafaia, todo mundo sabe, que apoia o Paes, né? Isso aí é indiscutível. E só mais um detalhe, dá parabéns para o Pablo Marçal, que declarou apoio ao Ramagem, está falando do Ramagem desde o início, quando ele começou a ser atacado pelo Malafaia. Vamos falar de Londrina? Nicolas, mas você vai em Londrina apoiar o cara do Felipe Barros para a prefeitura, ele é do PSD. A maioria das pessoas lembra, né? Menos você, Jacu, que esqueceu dessa parte aqui do meu vídeo. Peço para que você avalie e não generalize, afinal, temos exceções. Ou seja, o PSD no Rio de Janeiro está aliado com o Lula, enquanto o Ramagem está aliado ao Bolsonaro. E eu prefiro. Não somente eu, mas o Rio de Janeiro prefere, já que o Bolsonaro ganhou lá do Lula. Ou seja, no Rio de Janeiro,
é 22. Pulamos então para Belo Horizonte, que também é 22. E dá só uma olhadinha contra quem o Bruno tá concorrendo. O Pacheco? Não, esse cara aqui. Ah, Nicolas, mas eu não sabia quem era o prefeito de BH. Pois é, nem eu. Eu acho que nem ele sabe, né? Porque BH tá um caos. E chuta qual partido que ele é? Pois é, PSD 55. Ou seja, avaliando este cenário onde ele está com o Pacheco e também apoiou o Lula, obviamente PSD em BH, não. Peraí, quem que é esse cara aqui? Era o Janones, ele tava rachado no meio ali. E esse outro candidato em BH está sendo apoiado pelo Calil. Quando o Calil cogitou nós conversarmos, que o partido conversou com ele, eu falei, vai ser uma ótima aquisição. E aí, cá entre nós, é o cara apoiado pelo Zema, viu? Pô, papelão, hein, Zema? Por quê? Porque nós pensamos igual. Calil, que também é um apoiador do Lula. Ou seja, Tramonte é Calil, Calil é Lula. Lula, Calil, Calil, Tramonte. Entendeu? E por esses e outros motivos eu prefiro o Bruno 22. E mais uma vez, não somente eu, mas também BH, já que o Bolsonaro derrotou Lula aqui em Belo Horizonte. Ou seja, em BH para prefeito é 22. E para vereador é só votar tudo 2 também. Pausa nesse vídeo, não para poder falar sobre o impeachment de Moraes, mas para você consertar a sua coluna. Tô brincando, é sobre isso mesmo. Dia 29/9 tem manifestação em Belo Horizonte às 10 da manhã na Praça da Liberdade. O Brasil todo tá convocado, beleza? Te espero lá e estarei lá. Continuando pelo Brasil, em Fortaleza, André Fernandes disparou. Eu estava lá final de semana e segundo o Datafolha tinha 200 pessoas na rua. Do futuro presidente do Brasil! 200 pessoas na rua é o Datafolha, né, gente? Ou seja, em Fortaleza eu tenho 2 certezas. Para prefeito é 22 e a culpa é do Sarto. E em Goiânia tá loucura, porque o nosso candidato 22 disparou, que é o Fred Rodrigues 22, que é parecido aí com o Gustavo Lima, né? Depois a chikungunya, que está na cola com a candidata do PT. Goiânia tá de sacanagem, né? Porque quando eu lembro de Goiânia, eu lembro de Goiás. Goiás é agro, meu irmão. É sertanejo, é gente raiz, é Leonardo, é Zezé de Camargo. Não dá pra eleger um trem desse aqui. Não dá. Eu prefiro o Fred. E pelo visto, Goiânia também. Já que Bolsonaro ganhou do Lula em Goiânia. Ou seja, 22 em Goiânia também. E em São Paulo, o Kassab ainda não conseguiu convencer Opa, olha essa foto, que interessante, né? os senadores do PSD a se posicionarem a favor do impeachment de Moraes. O Alexandre de Moraes nunca mais ia desse jeito depois que o cabelo dele caiu. Alguém daqueles comerciais dá algum trem de crescimento capilar para esse homem logo? Continuo na espera e jogando luz a todo esse sistema que tem ferrado com a direita durante anos e até então estava escondido. E fica aqui um finalzinho, a cerejinha do bolo. Existem outros partidos aí também que estão dando sustentação a Moraes. Pois é, ao longo do tempo, vamos ver aí se eles se posicionam. Caso contrário, o Brasil também vai precisar saber. Um abraço. Vamos lá. E aí falta um detalhezinho, né? O Nicolas soltou o verbo. Tem uns outros... Cara, pra mim, o Nicolas acabou de fazer uma ameaça ao PL. Tem outros partidos que estão dando essa sustentação aí também. E vamos lá, se não manifestar abertamente, o Brasil precisa saber, tá? Ou melhor, não é o PL, é outros partidos mais republicanos, né? Se é que você me entende. Como, por exemplo, um cara que coloca o Kassab, esse da foto, como secretário, e também cogita ele como seu vice, ou melhor, o Nicolas esqueceu de falar uma coisinha também, já que ele foi irônico, por que eu não vou ser, né? Tem um tal de Ricardo Nunes, que o coordenador da campanha chama Kassab. Pronto, falei. E aí a gente precisa entrar em outros pontos mais sérios. Não agora, daqui a pouquinho. O Marçal chamou o Tarcísio de goiabinha. O que é a goiabinha? É menor do que a melancia, mas é verde por fora e vermelho por dentro. O Pablo Marçal dá apelido a Tarcísio e o associa ao comunismo. O chamou de goiabinha. Eu falei que eu não gosto, porque eu gosto do Tarcísio, tá? Eu tô criticando? Cara, eu critico quem eu gosto também. É assim que funciona, tá? Mas o Marçal chamou. O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, decidiu contra-atacar o Tarcísio. Lembre-se, contra-atacar. Como disse o Bolsonaro, se o cara criticou,
né, deveria levar uma cadeirada. Mas não, o Marçal só chamou ele de Goiabinha. E o Marçal é acostumado a pôr apelido nos outros. Pois é, bem quinta série, né? Mas a grande questão aqui eu falei que, eu não gosto muito desse negócio de pôr apelido. Vocês me xingaram, tá? E aí eu quero saber, coloca no comentário, Marçal tá certo ou não de contra-atacar? Mas uma outra cena viralizou do Pablo Marçal. Durante uma entrevista, né, o Marçal e a Tabata deram os seus posicionamentos sobre roubar. Você perguntaria para um político se ele roubaria? Claro que não. Afinal, todo político não vai falar que rouba, né? Não. Nem todo. Teve um aqui que falou que poderia fazer isso. Escuta essa. Você tem uma família com fome, mas não tem dinheiro. Você roubaria para alimentar a sua família? A minha família? Enquanto tiver capim inchada, eu nunca vou colocar a mão em nada de ninguém, cara. Nunca coloquei. Não, mas se fossem meus filhos, alguém que eu amo, eu acho que eu roubaria sim. Ué, duas perguntas para pessoas diferentes? A mesma pergunta para duas pessoas diferentes. Marçal, se você precisasse roubar para alimentar seus filhos, você roubaria? Peraí. Enquanto tiver capim inchada, eu não preciso pegar nada de ninguém. E perguntou para Tabata. Tabata, e você? Roubaria? Se fosse para alimentar os meus filhos, roubaria sim. E aí você toma a decisão, né? Qual que é a postura mais adequada aqui. Mas enfim, um assunto que eu falei era sério. Daqui para frente, né? Daqui para trás, não. É o seguinte, a violência na política está escandalosa, né? A jornalista e candidata à prefeitura do Guarujá, Thaís Margarito, do União Brasil, sofreu um atentado a tiros. O nível da política brasileira tá esse, olha só. Pessoal, tô passando só aqui para dizer que tá tudo bem, eu tô bem. Minha maior preocupação era minha filha de 8 anos, que estava comigo no carro, que nunca vai comigo fazer campanha e hoje pediu para ficar comigo, mas tá tudo bem. Amanhã, com mais calma, eu converso com cada um de vocês. Obrigada por todo o carinho, pelas orações que têm sido feitas sempre, porque eu sei que eu tô com cobertura espiritual. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amanhã a gente conversa com calma. Agora eu quero ir para casa, abraçar minhas 2 filhas, porque a mais velha ainda não me viu. Meu esposo tá aqui. Amanhã a gente conversa com calma. Um beijo, obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Mais uma vez, alguém que fala, né, sobre política ou que é candidata foi salva pela blindagem do carro. Então, assim, a gente não pode levar a normalidade disso, falar que isso é uma coisa normal. O Eduardo Bolsonaro também fez uma publicação. Nosso candidato em Angra dos Reis, o Renato Araújo, e sua equipe foram recebidos a tiro quando faziam campanha eleitoral. Né? O favelado não tem escolha, é oprimido pelo traficante e não pode contestar as ONGs que fecham o crime organizado. Isso só reforça o nosso compromisso com a segurança pública para levar paz a esses trabalhadores. Olha só isso, que absurdo. Eu não vou colocar o áudio aqui não, mas isso aqui é o momento que eles descem correndo depois de tiros disparados. Cara, a política brasileira virou isso, né? Criminosos são contra aqueles que, querem trazer um discurso de combate à violência, combate à criminalidade. Há um organismo que sustenta todo esse sistema, que eles estão totalmente preparados para fazer o que bem entenderem, né, ao tomarem o poder. Ainda há aqueles que dizem que a eleição não se ganha, se toma, nem que seja na base do tiro, e é isso que a gente começa a perceber do nosso Brasil atual, né? Infelizmente está assim. Bom, pessoal, mais uma vez peço desculpas, tá? Pelo vídeo um pouco mais longo, é que eu não estou conseguindo adequar todos os conteúdos num espaço mais curto de tempo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então peço a vocês, se não adquiriram ainda, tá aqui na descrição. Aproveita que é só até outubro, tá? Só até o finalzinho de setembro. Falta aí 7 dias. Daqui 7 dias já não vai estar mais disponível. Livro Persuasão Política vai estar disponível, tá? Então se baixa com base na confiança e vai participar da próxima aula que a gente tem no domingo, para a gente discutir também sobre persuasão política, tá? Há quem pediu para eu discutir sobre um pouco, né, do contexto atual da política, e a gente vai fazer isso também, tá? Então, dá uma força pro canal da gente aí, tá bom? Obrigado, fica com Deus, eu vejo vocês no próximo editorial.